Dando continuidade ao assunto de hoje, nós estamos estudando sobre a tradução do mundo, que é a Bíblia usada pelos Testemunhas de Jeová. E continuando, qual é a diferença da Bíblia dos TJs para a Bíblia usada pela maioria dos cristãos no mundo? Vamos ver a diferença, né? A diferença é a tradução do Novo Mundo. Ela foi traduzida pelo seu líder, ou seja, o corpo governante, que é responsável por toda a literatura e publicação de livros e folheto. E a Bíblia dos cristãos foi traduzida dos textos originais das Escrituras Sagradas, do hebraico, aramaico e o grego. A Bíblia dos TJ foram alterada e modificada e omitidos muitos versículos dos textos originais. A tradução do Novo Mundo não é confiável. A tradução do Novo Mundo, a Bíblia usada pelos Testemunhas de Jeová, não é confiável. Vamos ver alguns versículos que provam isso. Esses são os versículos que as Testemunhas de Jeová omitiram, não contém na sua Bíblia. O primeiro versículo é em Mateus, capítulo 17, versículo 21. Pode olhar na sua Bíblia aí. Se sua Bíblia for uma Bíblia fiel, traduzida por João Ferreira de Almeida, pode comparar com a Bíblia da versão Novo Mundo, da tradução do mundo, e você vai ver que não tem esses versículos que eu estou citando aqui. O primeiro já disse, é Mateus, capítulo 17, versículo 21. Mateus 18 e 11. Mateus 23 e 14, Marcos capítulo 7, versículo 16, Marcos capítulo 9, versículo 44, Marcos capítulo 9, 46, Marcos capítulo 11, versículo 26, Marcos capítulo 15, versículo 28, Lucas capítulo 17, versículo 36, Lucas 23, 17, o Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 37, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 34 em diante. Então veja, as TJ mudaram a Bíblia para apoiar sua falsa doutrina e crença, e eles adoram distorcer a palavra de Deus e as Sagradas Escrituras. Em Lucas capítulo 23, versículo 43, a Bíblia fala que Jesus estava garantindo a salvação, a ida daquele ladrão arrependido ao céu. Nós vemos ali Jesus falando para aquele ladrão: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, na tradução dos TJ, eles não creem que o ladrão foi salvo por Jesus na cruz, Então eles modificaram, e diz que a tradução tem uma vírgula, como se diz assim: em verdade te digo, hoje, nesse momento, estarás comigo no paraíso no futuro. Mas o texto original não tem abreviatura nenhuma, nem acento nenhum. Então é mais um erro ortográfico, é mais um erro de tradução da Bíblia dos Testemunhas de Jeová. Então nós vemos, irmão, muitas coisas estranhas nessa tradução. Então eu estou aqui, irmão, com honestidade acadêmica, estou sendo sincero. No primeiro vídeo eu mostrei as Bíblias, e foram mais de 8 Bíblias que eu comparei com a versão Novo Mundo, essa Bíblia que é usada pelos Testemunhas de Jeová. Então veja só, os TJ, a sua tradução do Novo Mundo, ela foi escrita em 1961. Essa é a versão que foi escrita para a língua portuguesa e modificada pelos TJ. Então, na Bíblia dos TJ, o ladrão ele não foi para o céu, Eles modificaram os textos originais. Então
Eles não acreditam que o texto sagrado diz. Aí eles mudam a Bíblia e faz isso assim, simplesmente, né? A tradução do Novo Mundo, ela modifica, né? O ladrão, ele tinha ido para o paraíso, né? Mas na tradução do Novo Mundo, eles condenaram o ladrão que Jesus salvou. Então é complicado. Nós vemos também o Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 1, né? Que fala que Jesus é Deus, e no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas os teólogos, eles não creem que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é o Deus verdadeiro, é o único Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso, ou seja, Deus de Deus. Ele não crê, né? Jesus é Deus de Deus, e o Verbo se fez carne, né? Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Aleluia. E nós vemos também eles diminuindo, né? Eles usam de Jesus como um semideus, como um Deus menor, e na sua tradução ele bota Deus com letra minúscula, que é desprezando, diminuindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vemos que quando a negação é tão grande, né? Eles negam que Jesus é o Senhor, é o eu sou, que também lá em João capítulo 20, versículo 25, Jesus diz: eu sou o que sou. Eles modificaram também essa passagem. Então, João capítulo 8, versículo 58, né? Jesus diz: eu sou o que sou. Eles também modificaram. Eles modificaram também a palavra cruz na Bíblia e colocaram madeiro, que ele foi morto numa estaca, né? E nós sabemos que Jesus morreu de braços abertos, porque a prova disso é quando Jesus ressuscitou e apareceu com os apóstolos e Tomé não estava presente. Então Tomé disse: se eu não ver o buraco dos pregos, não foi de um prego, foi dos pregos, porque para os TGJs Jesus morreu com o braço cruzado, mas também que Jesus morreu de braços abertos. Então lá no Evangelho, no final do Evangelho de São João, a gente vê Tomé dizendo assim: se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos, se eu não ver a perfuração da lança no seu lado, de maneira nenhuma eu creio. Então a pergunta que eu faço para os TJ é essa: onde estão os pregos? No plural, não é prego só. Então quando Tomé ele se encontra com Jesus e Jesus aparece para Tomé e diz: a paz esteja convosco. Aí Tomé diz: Deus meu, Senhor meu, aleluia. Aí adora Jesus. Aí Jesus diz: Tomé, por que tu não creste? Bem-aventurados são os que não ouviram e creram. Seja crente, Tomé. Então a gente tem que crer o que está escrito na Bíblia. Se a Bíblia diz que foram pregos no plural, então essa é a prova que Jesus morreu na cruz. A Bíblia fala vários textos na cruz, né? Paulo fala da cruz, aleluia. Nós temos que carregar nossa cruz. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia, glória a Jesus. Então, se eles retiram do texto originais diversos versículos, que se eu fosse parar o tempo aqui para falar os versículos, não, são mais de 400 versículos, irmão. Muitas alterações e modificações da palavra de Deus, palavras que foram trocadas com sentido diferente para poder alimentar essa crença, alimentar, irmão, e negar a divindade de Cristo, negar a personalidade do Espírito Santo. Isso são coisas sérias, né? Então nós não podemos, irmão, confiar numa tradução dessa, né? E nós vemos aqui, irmão, vários versículos mesmo, uma coisa muito estranha, né? Que não batem com os textos originais. Então, isso é uma pesquisa que é do Centro de Pesquisa Apologética do Brasil, né? E se quiser eu dou todas as referências, né?
as pesquisas que eu fiz. Então existe uma diferença muito grande, né, da Bíblia usada pelas Testemunhas de Jeová, a Bíblia Tradução Novo Mundo, para a Bíblia Sagrada, a Bíblia mais usada pelos cristãos. Então toda essa literatura, né, esses folhetos, livros que são publicados pelas TJs, que são gratuitamente distribuídas, é para distorcer a verdadeira palavra de Deus. Nós temos que seguir unicamente a Bíblia Sagrada, porque o próprio fundador, como eu já falei, o próprio fundador Charles Taze Russell, o fundador do Testemunho de Jeová, o próprio falou que ninguém se converteria lendo a Bíblia. Ele disse que tinha que ler as literaturas dos TJs, porque sem a literatura ninguém alcançaria a luz, ninguém se salvaria. Então veja que coisa estranha, né? O próprio fundador, ele está dizendo que a Bíblia não é a única fonte de inspiração para a salvação. A palavra de Deus, não a Bíblia, ela é a única regra de fé e prática. Aleluia. Nós não precisamos de mais nada para se salvar. Através da fé nas Santas Escrituras, na leitura da palavra de Deus, ela é suficiente, irmão, para nos convencer, para nos corrigir. A palavra de Deus, irmão, ela é uma bússola que nos ajuda a seguir no caminho certo. Essa palavra de Deus aqui, ela é imutável, ela é infalível. Então não precisamos de literatura nenhuma, né? Ao contrário do que fala o líder, o corpo governante das Testemunhas de Jeová. Quer dizer, não existe no mundo uma testemunha de Jeová que foi salva pela palavra de Deus. Fomos convencidas a fazer parte dessa instituição religiosa por causa da sua literatura, dos seus livros, dos seus folhetos. Então, eles não usam a Bíblia para evangelizar. E a Bíblia que ele usa, essa tradução Novo Mundo, ela não é confiável. Ela tem muitas alterações, omitiram várias palavras, vários versículos dos textos originais. Então tenha cuidado com essa Bíblia.